Olá pessoal, quanto tempo, bom dia, maravilhoso dia, abençoado dia, é esse, mais um dia. Como vai? Tudo bem? Então, quanto tempo, né? Aí sem gravar um vídeo, mas tá tudo certo, tá tudo no tempo certo. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Às vezes é preciso uma pausa para podermos rever algumas coisas, alguns conceitos, pensar em mais conteúdos, né? Então, hoje venho aqui mais uma vez, nesse lugar maravilhoso, né? Que tenho um prazer de sempre estar gravando meus vídeos, com esse contato que eu tenho com a natureza todos os dias, graças ao bom Deus que me proporciona este momento. E é um momento de contemplar a Deus diante de tantas maravilhas que Ele nos traz, né? Hoje aqui mais uma vez, esse é um lugar que eu gosto de fazer minhas caminhadas de manhã, né? Um lugar cheio de muito arbusto, muitos animais, muitos bichos, e traz um contato com a natureza, né? Porque estar em contato com a natureza é estar em contato com Deus. Antes de mais nada, antes de começar o meu vídeo, dá o like aqui, tá? Para que o vídeo tenha relevância. Se você gostar também do conteúdo, compartilha com os amigos, com os conhecidos. A minha intenção aqui não é trazer religião, não é ser religioso, né? É de trazer um pouco de palavra, de conforto mesmo, coisas que saem assim do meu coração. Não é nada planejado, não é nada combinado, flui, né? As coisas fluem. Por isso, há algum tempo eu não estava gravando, porque não estava fluindo nada. Mas hoje meu coração amanheceu ardendo, pedindo para contar uma história de um homem muito importante na Bíblia, que é chamado Jó. E para essa reflexão que eu vou trazer hoje, eu vou estar trazendo a história de Jó. E ao ler a história de Jó, eu me identifiquei muito com ela, eu me comovi com essa história, porque fala uma história de perdas. Então, eu queria saber se é possível, sabe? Você consegue ter uma relação com Deus despojada de qualquer interesse? Qual a sua relação com Deus? E outra coisa, e se Deus tirasse tudo que você tem hoje? Como seria a sua vida? Se Deus tirasse tudo que você tem hoje, para e pense um minutinho. Tudo que você tem, material, não material, pessoal, alguém que você ama muito. Pensa. Então, você seria capaz de ter uma relação com Deus despojada de qualquer interesse? E qual seria a sua relação com Ele depois dessas perdas? Então, assim foi a vida de Jó. Jó era um homem muito próspero. Jó tinha família, tinha filhos, tinha muitos bens, tinha várias ovelhas, vários gados. Era um homem que despojava de muita sabedoria. Por onde ele passava, ele era ouvido como um senhor de respeito, um sábio, um homem próspero. E então, Jó tinha uma vida plena, onde tudo que ele fazia, tudo prosperava. Em tudo Deus colocava a mão para ele e ele prosperava. Por quê? Porque também era um homem de retidão. Era um homem que andava na retidão de Deus, na palavra de Deus. Mas Deus, não é que Ele tira as coisas da gente. Ele permite que você perca as coisas. Ele permite, Ele não tira, né? Deus dá, Deus permite que algo seja te tirado. Então, Jó foi testado, né? Jó foi testado.
Deus permitiu ao demônio, vamos se dizer assim, né? Questão folclórica, né? Vamos usar esse nome, termo, demônio, o mal, né? Permitiu o mal, que o mal tirasse de Jó aquilo que ele tinha de mais precioso, que eram as coisas materiais e também as coisas pessoais. Então, Deus só pediu ao demônio que tirasse tudo de Jó, mas que não tirasse dele a vida. Porque Deus queria provar para o demônio que Jó, mesmo na perda, mesmo na miséria, ele era fiel a ele. Então o demônio desafiou a Deus e Deus permitiu. Então logo Jó perdeu o seu rebanho, perdeu os seus filhos. E mesmo assim Jó manteve na retidão. Diante de tanta desgraça, de tantas perdas, a cada hora que chegava um servo dele, dava ele uma notícia de que ele havia perdido um rebanho. E a última notícia foi que ele perdeu os seus filhos. Filhos dos quais ele sempre estava fazendo sacrifícios para recompensar os pecados que os filhos cometiam diante de Deus, porque ele era um homem de Deus, andava na retidão de Deus. Mas então, quando o último servo dele veio e deu essa notícia de que ele havia perdido seus filhos, Jó ajoelhou, rogou a Deus e disse a Deus que nu ele veio à terra e nu ele voltará. Que Deus deu e que Deus levou tudo aquilo que ele tinha, mas em nenhum momento Jó se revoltou contra Deus. E ele se manteve temeroso a Deus, ele se manteve na retidão de Deus, ele se manteve fiel a Deus, mesmo diante de todas as suas perdas. E Jó, por passar por isso tudo, o tempo todo, ele não perdia sua fé. E vendo aquilo, o demônio continuou irritado, porque Deus provou para o demônio que Jó andava na retidão, era um homem de fé. E Jó então propôs, o demônio então propôs mais uma vez a Deus, e dizendo a Deus que Jó era ainda fiel a Deus, porque ainda não havia mexido na saúde dele. Então Deus permitiu que o demônio interferisse na saúde de Jó, e o demônio rogou nele uma praga, uma doença. Na época era a lepra, né? uma doença que era muito condenada, né? Pelos homens na época, pelas pessoas que sofriam muito, e aqueles que lidavam com essas pessoas isolavam as pessoas. Era uma doença muito, na época lá, muito perigosa, vamos dizer assim. E Jó então passou por essa enfermidade. E durante esse período, Jó foi testado de muitas formas. E Jó não perdeu a fé em Deus, mas ele questionava a Deus por estar passando aquilo. E ele se recolheu, né, na sua insignificância, e refletiu, né, por que ele passava por aquilo. Era um homem tão temeroso a Deus, era um homem de fé, um homem que andava na retidão, mas ele sempre se manteve firme, acreditando que tudo que lhe foi lhe dado poderia ser retirado, e assim como poderia lhe dar Deus em dobro. Mas aquilo era só um momento aonde Deus permitiu que ele fosse testando a sua fé. Eu já fui testado a minha fé de várias formas. Eu já tive várias perdas. Deus permitiu que me tirassem coisas. Assim também como o homem tentou me tirar várias coisas. E uma coisa que eu falo é que às vezes pode te tirar tudo que você tem. Só não pode te tirar as coisas boas que você faz para quem você ama. Isso você não pode permitir. Por quê? Assim como Deus permite você ter
ele tem o direito de permitir que você perda. Mas é no momento da perda que você tem que ser fervoroso, que você tem que ter fé, andar na fé, andar na retidão de Deus, não perder a fé, por mais dolorido que seja. Eu não sei qual é a sua perda hoje, o que você perdeu, mas eu quero te dizer uma coisa: se mantenha na fé, se mantenha na palavra de Deus. Ela é muito poderosa e é nesses momentos que você vai ser testado. E saiba que diante de qualquer perda virá o dobro. Virá o dobro. Porque Deus é bom o tempo todo. Deus escolhe os seus filhos aqui na terra e Ele dá o fardo a cada um de acordo com a sua condição, de acordo com o que você pode suportar. Basta você entender, tentar entender aquele momento, não se desesperar, né? Para não se perder também pelo caminho, porque a tentação vai vir. Os questionamentos, se Deus existe, eles vão vir, sabe? Uma vez, meu pai, eu estava em casa no almoço em família e eu tinha alguns discos de vinil que eu tinha eu tinha uma estima muito grande por esses discos de vinil. Eram coletâneas da minha época, né, de adolescente. Então isso para mim tinha um valor muito grande, um valor material muito grande. Então eu deixava guardado na casa de meus pais. E um dia, a gente almoço em família, eu perguntei veio um estalo, né? Lembrei dos meus discos e tudo. E perguntei meu pai, falei: pai, cadê os meus discos de vinil? Aquela coletânea que eu tenho de discos de vinil. Discos raros, sabe? Coisa assim, nossa, valor material, né? Que a gente tem pelas coisas. E meu pai falou pra mim simplesmente assim: eu vendi. Eu falei: você vendeu? Ele: vendi. Pai, onde você vendeu meus discos? Eu fui numa feira e vendi lá. Poxa, como assim, pai? Meus discos, sabe? Esbravejei, falei do valor que os discos tinham pra mim e tal. E meu pai calado, sabe? E ali me ouvindo. Ele simplesmente virou pra mim e falou assim: você já perdeu coisa maior na vida? Pra que você tá ligando pra isso? Poxa. Damos valor a pequenas coisas que a gente perde e criamos um caos sem necessidade. Quando meu pai me falou isso, ele me tocou no fundo, sabe, aquele homem. Eu costumo falar que meu pai é um ignorante mais sábio que tem. Porque ignorante de um homem de poucos estudos, mais sábio em suas palavras. Sempre, no momento certo, meu pai sempre fala uma coisa chave. Ele solta um código. E isso que eu quero trazer, sabe, para vocês aqui. Pare de ficar dando valor a pequenas perdas, a pequenas coisas. Pare de ficar dando relevâncias a coisas pequenas que você está perdendo. E olhe por além. Você já perdeu coisas maiores e foi capaz de suportar. Foi capaz de superar. Deus te tira o telhado, mas Ele te dá as estrelas. É você que não vê. É você que não quer enxergar. Então, o que eu quero trazer com essa história de Jó, um pouco da minha história,
Eu queria que você refletisse nesse momento. Qual é a sua perda e qual a relevância que você está dando para essa perda? Saiba que Deus está ao seu lado o tempo todo. Procure a palavra dele. Isso vai te trazer conforto, vai te trazer alento. Quando eu conheci a história de Jó, a cada parágrafo que eu lia da história de Jó, eu comparava a minha vida a todo momento, porque eu fui testado. Como eu já disse, Deus permitiu que eu tivesse perdas. Também um homem tentou me tirar muitas coisas, mas isso é muito irrelevante. Nu eu vim e nu eu voltarei para os braços de meu Pai, que é Deus. Se Ele me deu, Ele tem todo o direito de tirar. Quem sou eu para questionar? Quem sou eu para achar que não sou digno dessas perdas? Queria levar isso para vocês hoje. Me emocionei um pouco, mas é como eu disse, é de coração que eu estou aqui. Não quero aparecer, não quero ser famoso na internet. Não, estou fazendo aquilo que arde aqui dentro, sabe? Se alguém gosta, bem. Se alguém não gosta, tudo bem, tá tudo certo. Não tem certo ou errado. Cada um vive e escolhe a vida que quer viver. Faz o que quer viver. Escolhe o que quer ouvir. Escolhe o que não quer ouvir. E uma coisa muito importante, sabe? Que Jó dizia, bem depois de passar tudo aquilo, todas aquelas tribulações, e no final ele travou uma batalha muito grande com Deus, e Deus quebrou todos os questionamentos dele e provou para ele que poderia dar a ele em dobro tudo aquilo que ele tinha antes por ter suportado aquele momento de dor. Jó disse, e eu também digo isso para Deus. Jó disse com essas palavras, antes eu ouvia falar de você, hoje eu te conheço. Ouvir falar de Deus é fácil, conhecer a Deus não é para qualquer um. Obrigado por disponibilizar o seu tempo para me ouvir um pouco. Espero que essa história tenha relevância para a sua vida, traga um pouco de reflexão para a sua vida. E agradeço por tudo, agradeço a Deus por todo momento e agradeço a todos vocês que dedicaram esse tempinho aí a me ouvir um pouco. Obrigado, compartilhe lá o canal, dê um like aqui e vivam em Deus, ande na retidão de Deus. Não só ouve falar de Deus, enxergue Deus. Obrigado e um bom dia a todos. Fiquem com Deus.